Como temos vindo a anunciar aqui na Regional do Centro, dia 21 de março, para além de ser o dia em que a primavera vai chegar a todo o país, é também o dia que se realiza o primeiro Open de Karatê de Penacova. Este é um Open especial, diferente dos habituais, porque é uma prova que vai tentar reunir os diferentes estilos de Karatê. Comigo está Carlos Marques, que é o presidente da comissão organizadora, que faz parte do... não sei se é clube ou da Associação de Karatê de Penacova. Sim, faz parte do clube de Karatê Penacova. Como é que estão a correr as coisas em termos de inscrições? Em termos de inscrições, até ao momento, isto é o típico português. Penso que está a ficar tudo para a última da hora, também porque tem havido várias competições a nível nacional. Por exemplo, no último fim de semana foi o Campeonato Nacional de Séniores da Federação Nacional de Karatê Portugal, que é a entidade que tem todos os estilos de Karatê, e então muitos dos competidores e muitos dos clubes estiveram envolvidos nessa competição. Este próximo sábado vai haver também um Open idêntico ao que será realizado em Penacova, que já é internacional, lá em cima no Porto. Estão cerca de 800 atletas inscritos nesse Open, de maneira que eu penso que terá sido um bocadinho por causa disso que as inscrições até este momento já chegaram. Vocês algumas... aproveitam esses Opens, essas provas, para irem promovendo o Penacova. É uma forma de publicitar. Foi complicado convencer os vários estilos de que é possível juntá-los num fim de semana para uma prova. Eu acho que isso é uma tarefa sempre acaba por ser um bocadinho ingrata, principalmente se formos mesmo ao fundo da questão. Porque cada um olha para o seu umbigo, para o seu estilo. Embora o papel da Federação Nacional tenha sido, nos últimos anos, tenha sido fundamental para que isso aconteça. Porque estamos a falar em competição e nem todos os estilos de Karatê têm a competição, principalmente na vertente desportiva. Depois existe o Karatê tradicional, que também tem alguma competição. O papel da Federação Nacional de Karatê Portugal é exatamente esse. É considerar um campeão nacional de Karatê o que participa num campeonato nacional da Federação e não num campeonato nacional da Associação. Não sei se me estou a fazer entender. Seja, já vi que é um bocado complexo, no fundo. É um pouco complexo. Eu costumo sempre dar o exemplo, por exemplo, do futebol, que é um bocadinho mais perceptível, digamos assim. As pessoas entendem mais. Para entenderem. Por exemplo, sei lá, temos a Federação Nacional de Futebol, que engloba Futebol 11, Futebol 7, Futebol 5, não é? E agora temos o futsal daí como temos o futsal, pronto, que estou a dizer por Futebol 5. Então imagino que é uma competição de cada um do Futebol 5, do Futebol 11, do Futebol 7. E aquilo que se pretende com a Federação será englobar um campeonato que envolve todos esses diferentes campeonatos do Futebol 5, do 7, do 11. Realmente não é fácil. E aí sim considerar um campeão nacional da Federação, e é esse o papel. Embora, quando falamos na competição, isso já está muito mais desmistificado do que há uns anos atrás. Agora, claro, se formos aos fundamentalistas, é Carlos, um bocadinho então, complicado. Explica-me bem, entre a competição e o da associação, ou seja, no fundo, quando falamos de Karatê, estamos a falar de luta desportiva, de um combate desportivo, em que é ao ponto. Por exemplo, é diferente de uma modalidade de combate, vamos, por exemplo, pegar no kickboxing, por exemplo, ou no boxe, que é por KO, o combate acaba por KO. No karatê desportivo não, é por pontos. Basicamente, pontapés a nível da cabeça controlados. É mais técnico, no fundo. São 3 pontos, por aí fora. E o combate acaba por diferença de 8 pontos. A velocidade de explosão é muito mais elevada, o controle tem que ser muito maior, porque não pode haver excesso de contacto, porque havendo, em vez de ser beneficiado, é prejudicado e ao final de 4 faltas é excluído do combate. É um pouco diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver, porque, por exemplo, pegam num combate de boxe e é mais fácil para o público perceber quando é que termina um combate. No karatê desportivo, quando se começa, não é tão fácil conhecer as regras, exatamente. Mas vamos falar do karatê de uma forma geral. Nós estamos habituados a ver filmes de karatê, onde, pelos vistos, aqui no como é que se chama aquela ilha no Japão? Ikuawa, que é no fundo, pelos vistos, o berço do karatê. E depois temos os filmes dos Van Damme e tal, onde o grande vencedor desses torneios é o que sobrevive quase, porque os outros ficam KOs ou mesmo pior do que isso. Eu penso
penso não, pelo aquilo que eu assisti na conferência de imprensa da apresentação deste Open de Karatê de Penacova, a mensagem essencial é precisamente o ser humano, o controle, o respeito, e não o partir à porrada de qualquer maneira. Não, porque vai exatamente aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco, porque mesmo falando da vertente da competição, o mais difícil não é fazer um pontapé a nível da cabeça e fazê-lo com o máximo de intensidade de forma a magoar o parceiro. É muito mais complicado conseguir fazer esse pontapé e controlá-lo, não é? E esse é um dos princípios básicos. Não quer dizer que não o fazendo, o querendo fazer com intensidade, que também não o vá magoar. Mas não é isso que se pretende quando falamos no karatê desportivo. Se formos para a parte marcial, para a parte mais tradicional, ok, aí sim entramos na vertente da defesa pessoal e tudo mais, e aí já é com outra intensidade e com outro intuito. Mas é frequente vermos jovens a quererem praticar karatê precisamente para se saberem defender, ou seja, porque vem no karatê uma arma. Sim, mas cabe aos treinadores, e principalmente quando falamos nos jovens. Eu, por exemplo, no Clube Karatê Penacova tenho uma turma mais de 18 anos só com a vertente de defesa pessoal, e aí sim será mais virado, como o nome diz, para a parte da defesa pessoal, para técnicas que eventualmente podem controlar o adversário, o agressor neste caso. Agora, nas crianças, e aquilo que eu tento transmitir e que transmito onde dou treinos é exatamente isso. Acho que o papel nas crianças e nos jovens, porque não têm maturidade suficiente para distinguir o que é fazer um pontapé com intensidade e quais são as consequências que isso pode causar, então é sempre pela vertente lúdica e pela vertente de formação, e depois, quando tivermos esse trabalho de base feito, quando chegarmos aos júniores e aos séniores, aí sim eles conseguem fazer essa diferenciação e conseguimos trabalhar as duas formas. Mas quando treinas alguém para não ser violento, com uma arte que no fundo todo o seu objetivo é ser violento, não estás no fundo a desmistificar ou não estás a adulterar a essência desta arte? Ou seja, o karatê não é mesmo para dar forte e feio? Não, eu não penso dessa forma, porque se pensasse assim não teria seguido a vertente do karatê, porque não entendo como uma modalidade de ataque, mas sim uma modalidade de defesa, porque se fosse uma modalidade de ataque... Mas a verdade é que se tu fores atacado, tens capacidades e conhecimentos para te defender atacando. Exatamente. Aliás, no futebol diz que o melhor ataque é a defesa. A defesa é o melhor ataque. A antecipação. Sim, mas era aquilo que eu estava a dizer. Acho que essa vertente do karatê, isto é uma mais-valia que eu entendo que temos na nossa modalidade, que é isso, temos várias polivalências. Acho que isso só pode vir mais tarde. Não quer dizer que a criança, que o jovem não tenha as noções básicas de uma queda, de saber fazer um bloco, de fazer um ataque, mas não utilizá-lo, não o fazer de forma agressiva, de forma a magoá-lo. Como é que vocês ensinam uma criança a conter a raiva? Isso é uma das coisas que trabalhamos mais, muito através do vocês próprios, jogo. segundo eu saber, provocam essa raiva para ver a reação do miúdo. Exatamente. Por exemplo, às vezes costuma-se fazer exercícios, por exemplo, 2 contra 1 ou 3 contra 2, em que se pensa mesmo nisso, em a criança ter essa autogestão, em na vamos escola, provocá-lo, ver até onde é que ele vai. Que é para ele estar habituado a esse tipo de situações, e numa situação, sei lá, banal de escola, em que chamam nomes. Ainda hoje falamos no programa da manhã sobre bullying, que é uma violência, pode ser psicológica, mas física também. Mas física. E há muitos miúdos que podem chegar a casa: pai, eu quero aprender karatê porque o menino XPTO... Exatamente, mas aí cabe em primeira mão ao pai conseguir conversar com o filho, e depois, porque não, procurar a ajuda também de alguém que esteja mesmo especializado nessa... Ou seja, o vosso objetivo área. Quando apanham uma criança é educá-la em todos os sentidos. Mas eu acho que as crianças, a partir do momento que entram no dojo, que é o local de treino, e que é considerado sagrado, não é? Que vocês têm uma série de rituais, até por aí começam já o respeito, não é? Era isso que eu queria dizer. Eu, por exemplo, tenho 2 ou 3 alunos que já me apareceram para treinar. Estamos a falar de 10, 12 anos, em que conheço os professores deles da escola, no caso de educação física, e também alguns professores das outras disciplinas, e me diziam: cuidado que vai ser um grande desafio não vou estar a dizer os nomes, vai ser um grande desafio com este aluno. E muito pelo contrário, e grande parte das vezes eles melhoram os resultados a nível de estudos.
Exatamente por aquilo que eu ia começar a dizer. Eles entram no dois, no local de treino, a primeira coisa que eles fazem é uma saudação. Aquilo, parecendo que não, tem que mexer ali alguma coisa. Eles sabem que vão para ali e que naquele momento, pelo menos, vão ter que cumprir regras, porque se não as cumprirem, vão ter o castigo. E aqui eu falo em primeira mão, utilizo sim, às vezes, o castigo físico para... Atenção, quando estou a falar de castigo físico, não estou a falar em bater. Estou a falar, por exemplo, na questão de agachamentos, na questão de flexões, de abdominais, recorrendo às vezes a essa estratégia, a exercícios para eles perceberem que aquele tipo de comportamento ou a esquecer de uma saudação não é correto. Tem que ter regras para conseguir naquele momento no treino e depois a pouco e pouco eu costumo dizer que o kimono no início veste-se só naquele momento do treino e ao longo do tempo com a prática do Karatê todos os dias o kimono tem que andar vestido não estando em cima. Agora existe de tudo, não é? A partir de que idades é que é possível começar a ensinar Karatê a uma criança? É assim, depende, porque se for no início, que é um papel importante para ganhar em coordenação, mas tem que haver um grupo homogéneo, ou seja, todos aqueles que participam naquele grupo têm que ter as mesmas idades ou idades próximas. Eu não posso ter, por exemplo, alunos com 6 anos, 6, 7, 8 anos com alunos de 13, 14 anos. Não faz sentido e o trabalho já é completamente diferente. Mas eu diria que a partir dos 6, 7 anos é possível começar a trabalhar com eles, ou até antes, se o objetivo for coordenação, se for equilíbrio, se for motricidade fina, por aí fora. Ou seja, para crianças hiperativas é um dos desportos aconselhados, ajudá-los a autocontrolarem-se. Mas o nosso objetivo era falar do Open de Karatê, que vai acontecer sensivelmente daqui a um mês, dia 21 de março, em Penacova. As inscrições terminam dia 6 de março, precisamente, por isso para a semana. Já vimos que ainda está um bocado atrasadas, mas a boa maneira portuguesa, tudo irá correr pelo melhor. Houve um esforço grande, e isso fui acompanhando, para que as várias associações se juntassem e permitissem que vários atletas... Como é que vamos... Há pouco, dentro daquilo do exemplo que estava a dar das equipas de futebol, como é que vai sair daqui o vencedor absoluto deste Open de Karatê? Sendo eles de estilos diferentes, eles vão lutar com estilos diferentes? Sim, mas isso já acontece nos campeonatos da Federação e nesta terminologia do Open. Eu, de um determinado estilo, vou lutar exatamente, contigo... Porque a modalidade é a mesma, é Karatê desportivo, embora então, possamos... O que é que diferencia? O que diferencia é depois a vertente tradicional, em que, por exemplo, uns têm posições mais altas, outros têm posições mais baixas, outros são mais especializados na vertente de kata, da forma, daquela coreografia pré-determinada de ataques, de defesas, mas quando falamos na parte do combate, do comitê, do comitê, que é a terminologia específica, todos eles... É a mesma coisa, o objetivo é o mesmo, é por pontos, só que uns têm a posição mais de lado, outros têm a posição mais de frente, e daí estas diferenciações do Isso quer estilo. dizer que quem ganhar o torneio vai levar uma série de gente para qual é o estilo dele, então vou fazer como ele está a fazer, vou começar a estudar e a treinar o estilo dele. Porque não é tanto, não corremos esse risco. Não corremos esse risco, mas sim, se um atleta de determinado estilo, porque depois os estilos vão se especializando também, não é? Nós sabemos perfeitamente, se formos ao ranking nacional, vemos quais são os atletas que têm, quais são os estilos que têm mais atletas com resultados a nível desportivo, mas isso não é determinante para escolher. Eu, recorrendo um bocadinho à conferência de imprensa, recordo-me de alguém ter dito: eu fui treinar Shokokai porque era o Shokokai que eu tinha à porta, era o mais próximo. Muitas vezes é isso que acontece. Acho que isso é aquilo que acontece. Karatê é um espetáculo? Para mim eu acho que ver um combate de Karatê é espetáculo, porque envolve velocidade, envolve controle, envolve projeção, envolve uma série de coisas que, se por exemplo formos ao judo, não querendo tirar de primor nenhum, nem menosprezar modalidade nenhuma, não é isso que eu estou a dizer, mas por exemplo no judo é projeção, imobilização, estrangulamento, seja o que for, mas é condicionar no chão quem está a ver
vê dois atletas ali envolvidos no chão e acaba por não perceber muito bem. No Karatê não há esses movimentos de paragens, há constantemente dinâmica. Aliás, se estão mais de 10 segundos sem haver atitude de tentar, são penalizados. A minha pergunta só tinha a ver com isto. Vale a pena convidar as pessoas a assistir a este Open de Karatê de Penacova? Sim, claro que vale, principalmente aquelas que nunca viram uma competição de Karatê desportivo, para ficarem a saber como é que é, e porque também vamos ter dos melhores atletas a nível nacional. Não se vão arrepender se lá fora? Não, penso que não. Dia 21 de março? 21 de março. Mas antes disso voltamos aqui a falar para fazer o ponto da situação. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, fica aqui este desafio, dia 21 de março, data marcada, agenda aí na sua nota para ir até Penacova. Para além de estarmos em pleno Festival da Lampreia, há este acrescento de motivação que é o Open de Karatê de Penacova, dia 21 de março, que vai acontecer no pavilhão Municipal de Penacova, Aniceto Simões. Aniceto Simões. Fica aqui o convite, então uma boa tarde para si.